Olá, começa agora mais um programa Cidadania na TV Senado. Eu sou o Sérgio e hoje falaremos sobre os índices de analfabetismo infantil aumentados em razão da pandemia do coronavírus. Como fazer para que as crianças dessa faixa dos 6 e 7 anos de idade, principalmente, recuperem o tempo perdido e superem as dificuldades encontradas. O nosso convidado de hoje é Gabriel Correia, líder de políticas educacionais da organização Todos pela Educação. Bem-vindo, Gabriel. Olá, Sérgio, todos que nos escutam e nos assistem, obrigado pelo convite aqui no Cidadania para a gente falar de alfabetização, tema tão importante no atual momento. Obrigado. Para a gente começar, então, segundo pesquisas, foi visto que houve um aumento na taxa de analfabetismo infantil dessa faixa que eu comentei, principalmente dos 6 e 7 anos de idade, um aumento mais significativo entre as crianças brancas, 88%, contra 69% de crianças pretas e 52% de crianças pardas. Foi o resultado da pesquisa. Qual que é a sua avaliação a respeito disso? Sérgio, então, o Todos pela Educação fez um estudo, recém-lançado, com dados oficiais do governo, dados do IBGE, que na pesquisa pergunta-se para os responsáveis das crianças se elas já sabem ler e escrever. E aí o que a gente percebe é um aumento muito alto durante a pandemia, ou seja, nos anos de 2020 e depois em 2021, do número de crianças brasileiras de 6 a 7 anos que não sabem ler e escrever, segundo seus responsáveis. E esse é um dado que vem em linha, vem ao encontro do que outras avaliações feitas em estados e municípios têm demonstrado, que o problema da alfabetização de crianças no Brasil, que já existia, vamos falar disso, foi profundamente agravado com a pandemia. Por quê? Porque essas crianças tiveram pouco ou nenhum acesso ao ensino remoto, especialmente ao ensino remoto de qualidade. Então, tiveram o distanciamento, com seus professores e professoras, com as escolas, acabou gerando aí esse quadro muito grave que a gente tem hoje no país, de termos um número imenso de crianças que já deveriam estar alfabetizadas sem saber ler e escrever. E, Gabriel, o resultado dessa pesquisa, também mostra que entre 2019 e 2021, essa época de pandemia, houve esse significativo aumento geral do índice de crianças analfabetas dessa faixa etária. Porém, antes da pandemia, ou seja, 2019, já havia um percentual impressionante de crianças sem saber ler e escrever nessa faixa etária, de 25%, ou seja, uma a cada 4 crianças brasileiras dessa faixa etária não sabiam ler e escrever. Como que você avalia isso? O Brasil vivia, mesmo antes da pandemia, o que nós aqui no Todos pela Educação chamamos de uma tragédia silenciosa, A quantidade ou alto percentual de crianças brasileiras que chegavam ao fim do segundo ano do ensino fundamental sem estar plenamente alfabetizado. A pesquisa do IBGE, que pega na percepção dos responsáveis das famílias, indicava esse número altíssimo que você falou de 25%. E isso é o básico do básico, saber ler e escrever na percepção dos responsáveis. Se a gente pega avaliações do Ministério da Educação, de Estado e municípios, algumas indicavam que chegava a 50%, 55% o percentual de crianças que completavam o segundo ano do ensino fundamental sem estar plenamente alfabetizado, Não só saber escrever seu próprio nome ou algumas palavras, realmente conseguir formar frases, ler um texto, por mais simples que fosse. Então, muitas crianças brasileiras começavam ali desde o início da sua trajetória escolar com um imenso problema, um imenso desafio de aprendizagem. Isso era muito crítico e a gente sabe que isso se reflete ao longo da trajetória do estudante. O estudante que não consegue estar plenamente alfabetizado logo no comecinho do ensino fundamental tem muita dificuldade depois, ao longo da sua trajetória escolar, para desenvolver outros conhecimentos, seja de história, de geografia, das ciências sociais, das ciências da natureza. É muito complicado. Então, era um problema que já existia no Brasil, já era um problema muito grave, que foi aprofundado com a pandemia.
Importante que nesse ano de eleição para presidente, para governador, para o legislativo, que a gente realmente coloque esse assunto em pauta. E é um problema grave e é um problema muito desigual. Como você mesmo falava, Sérgio, as crianças negras, as crianças mais pobres, as crianças que vivem em áreas periféricas, são as crianças que mais sofreram. São as crianças que mais sofreram na pandemia, na dimensão da saúde, na dimensão econômica e também na dimensão educacional. Tiveram menos acesso ao ensino remoto, muitas delas nem tiveram acesso, mas muitos tiveram acesso ao ensino remoto de baixíssima qualidade e aí não conseguiram se alfabetizar. Se a gente não conseguir reverter esse problema, a gente vai ter muitos problemas educacionais ao longo aí dos próximos anos. E veja, não são só as crianças de primeiro e segundo ano, que é o que a gente está falando aqui. Uma criança que hoje está no terceiro ano do ensino fundamental ou no quarto ano do ensino fundamental, ela passou os primeiros anos na pandemia, sem estar presencialmente nas escolas. Então, temos hoje um número muito grande de crianças no terceiro, no quarto ano do ensino fundamental que não se alfabetizaram. Temos que olhar para isso e ter programas específicos para que elas possam realmente ser alfabetizadas como deveria ter sido feito. Falando em estudo remoto, educação à distância e programas para aprimorar a educação, o Senado Federal aprovou agora em abril uma proposta, originada de uma medida provisória, que concede a alunos da rede pública, alunos de baixa renda, internet móvel, para a criança, para o adolescente, enfim, ter acesso à internet de casa. Né? E já está valendo isso. Em que medida você considera que essa ação vai reduzir a desigualdade educacional? Isso ajuda muito, né? A conectividade precisa ser garantida nos tempos atuais. É claro que por conta da pandemia a gente teve essa demanda emergencial, né? E ninguém esperava a necessidade de uma hora para outra a escola ir para a casa dos alunos, né? E para os aparelhos celulares, para os computadores. Então, isso é muito importante, mas isso não é só por conta da pandemia. A promoção da inclusão digital é fundamental para o século XXI. É claro que só garantir conexão não basta. Os estudantes eles têm que ter os aparelhos corretos, eles têm que ter programas, né, softwares adequados para ajudarem eles no ensino-aprendizagem, sempre apoiando o professor no ensino, nunca substituindo o professor. Essa pauta das tecnologias educacionais ela é muito ampla, mas sem dúvida nenhuma oferecer conexão é o primeiro passo, é o passo mais básico, e por isso a importância dessa pauta ser discutida, e especialmente a garantia de conectividade para as crianças, adolescentes e os jovens mais pobres, que hoje não têm. Então, esse apoio do Estado é fundamental. A gente não pode mais, Sérgio, discutir se a tecnologia deve ou não estar na escola. Isso já é uma discussão do passado. A tecnologia está na escola, ela tem que estar na escola. A grande discussão agora é o como. Como garantir que ela esteja e como ela é utilizada da melhor forma possível, para os alunos aprenderem melhor, para os alunos, inclusive, aprenderem competências que a gente chama de competências digitais, que são muito importantes nesse momento, aprender linguagem de programação, por exemplo. A gente sabe que o quão distante ainda estamos disso, mas sabemos que temos que avançar nesse caminho. Então, quanto mais a gente conseguir garantir como quase que um direito básico essa conectividade para estudantes e para professores, que também é muito importante, melhor. Então, essa é uma pauta que precisa ser sim promovida, que precisa ser sim avançada, é um tema muito importante para a atualidade da educação brasileira. Falando agora sobre um período que se aproxima aí de pós-pandemia, qual que você considera que seria uma estratégia adequada para, de certa forma, recuperar o tempo perdido com esses alunos, que você até comentou? Às vezes o aluno está no terceiro, no quarto ano do ensino básico, né? E ele também teve a primeira fase ali do ensino fundamental, do ensino básico, comprometido. Qual que seria uma estratégia boa para a gente recuperar esse tempo perdido desses alunos? Olha, eu acho que quando a gente fala de estratégia para enfrentar esses efeitos tão fortes que a pandemia teve e trouxe para a educação, eu vou destacar aqui 3 grandes pontos que essa estratégia precisa ter, que, a nosso ver, no Todos pela Educação, são fundamentais para uma estratégia de enfrentamento.
O primeiro ponto é o combate à evasão escolar. O que é isso? É garantir que o estudante esteja na escola, esteja frequentando a escola. Infelizmente, com a pandemia e com tanto tempo de escolas fechadas que o Brasil viveu por conta de um descontrole da pandemia, muitos estudantes se desengajaram e por problemas, inclusive, sociais e econômicos, saíram da escola. Estão hoje ajudando suas famílias na complementação da renda, por exemplo. Então, é fundamental que o sistema educacional, ou seja, as escolas e as secretarias de educação, tenham programas de combate à evasão, do que a gente chama de busca ativa, e ativamente vão atrás desses alunos, desses estudantes, para que eles retornem e estejam na escola. Esse é um primeiro ponto importante da estratégia. Se a gente não fizer isso, corremos o risco de trabalhar com estudantes que voltaram, mas deixar muitos adolescentes e jovens, especialmente, para trás, fora do sistema educacional. Segundo ponto fundamental, pouco se debate ainda sobre isso, especialmente antes da pandemia, era um tema pouco debatido, que é o tema da saúde mental de profissionais e estudantes. A pandemia agravou muito esse quadro. Os profissionais da saúde, os profissionais da educação que estão no dia a dia escolar, estão retratando o quanto que a saúde mental de estudantes está prejudicada nesse retorno às atividades presenciais. Quadros de muita ansiedade, quadros de depressão, quadros de violência, quadros de dificuldade de interação social entre estudantes e professores. Isso precisa ser trabalhado, isso precisa ser tratado. A gente não vai conseguir avançar na aprendizagem dos alunos e nessa recuperação do que foi perdido se a gente não tiver um cuidado muito especial com a saúde mental, especialmente nesse momento. Esse é o segundo eixo, o segundo pilar aqui do que eu estou propondo para essa estratégia. E o terceiro pilar, que reforçamos sempre muito aqui no Todos pela Educação, é a recuperação das aprendizagens, ou a recomposição das aprendizagens. Falávamos há pouco, Sérgio, o quanto que o ensino remoto não deu conta de mitigar esses efeitos. O quanto que os estudantes estão sofrendo e quanto que eles sofreram na pandemia e não conseguiram aprender o que deveria ser aprendido. Porque a gente sabe que, especialmente na educação básica, o elemento presencial é muito importante. As avaliações hoje que estados e municípios estão fazendo, a gente ainda não tem os dados nacionais, mostram esse impacto brutal, muito forte na aprendizagem dos estudantes. Então, um programa de recomposição dessas aprendizagens, que comece identificando qual que é a lacuna de cada estudante, o que eles deveriam ter aprendido e não aprenderam. E em turmas menores, com professores específicos, com material didático específico para recuperar essas aprendizagens e com mais tempo na escola, ampliar a carga horária, aumentar e expandir o tempo integral, aí sim a gente começa a falar de estratégias que podem ajudar a mitigar de fato esses efeitos. Não vai ser no curto prazo, não vai ser em poucos meses, mas ao longo de alguns anos, se a gente tiver muita prioridade e trabalhar bastante para que isso aconteça, é possível sim a gente minimizar e mitigar esses efeitos da pandemia. Você comentou sobre evasão escolar também, né? Então, em que medida você avalia que o aluno ele deixou a escola, ele saiu da escola por necessidades de internet, acessibilidade, conectividade ou por causa, né, de dificuldades severas financeiras que as famílias enfrentaram durante a pandemia? Há algum estudo a respeito ou qual que é a sua estimativa a respeito disso? Os estudos sobre evasão escolar, eles mostram que esse é um fenômeno de múltiplas dimensões, né? Ou seja, são várias causas que levam um estudante, e aí geralmente adolescente ou jovem, a sair da escola. Esse já era um problema antes da pandemia. Ele não foi criado na pandemia. A gente já tinha altas taxas de evasão, especialmente no ensino médio. Por quê? Quais são essas várias dimensões? Vou falar algumas delas. Uma escola pouco interessante que não engaja o jovem. O jovem entra especialmente ali no ensino médio e não vê o sentido, não vê o motivo daquilo, aquela escola para ele é uma escola chata, é uma escola que não faz sentido para a vida dele. Essa é a percepção mais geral, né? Esse é um motivo importante. Temos vários problemas sociais ligados à evasão escolar. A gravidez na adolescência,
ou um envolvimento com drogas, né? Problemas sociais e econômicos, como um adolescente, um jovem que precisa trabalhar para ajudar a sua família. Então, era um problema que tinha sua dimensão na educação, mas envolve outras áreas também do poder público. E aí, na pandemia, todos esses problemas são acentuados. A escola fica menos interessante ainda, porque ela é virtual, com o jovem que tem pouco acesso à internet, não tem um aparelho para acompanhar as aulas, ou nem tem a oferta de aulas digitais. Então, em termos educacionais, na dimensão educacional, esse problema é agravado. E a gente sabe que o país viveu também uma crise muito severa do ponto de vista econômico e social. Então, essas outras dimensões da vida do jovem também contribuíram para que muitos deles fossem especialmente para o mercado de trabalho informal, né, com algum bico, alguma atividade ali durante a pandemia, para conseguir, de alguma forma, apoiar financeiramente suas famílias. E aí toda a dimensão da pandemia, da saúde pública, que também afastou muitos jovens da escola. Então, todas essas dimensões da vida contribuem para uma elevação imensa do risco de evasão. Durante a pandemia, a gente viu isso, e agora, no retorno às atividades presenciais, a gente percebe que, por mais que tenham muitos alunos matriculados, há muitos estudantes que não estão frequentando a escola, porque estão cheios de problemas ainda. Então, cabe ao poder público, e aqui o Estado é muito importante, o poder público é fundamental, apoiar esses estudantes, apoiar essas dimensões da vida econômica e social dos estudantes, para que eles possam permanecer na escola e voltar a uma trajetória de aprendizado. É muito importante isso. Se esses jovens não concluírem a educação básica, eles estão condenando o seu futuro, um futuro com menos oportunidades, com menos opções, e, consequentemente, o futuro do país. A gente tem hoje, Sérgio, só para concluir essa resposta, mais da metade da população adulta brasileira, com mais de 25 anos, não completou a educação básica, não completou o ensino médio. Isso é reflexo de uma situação, de um descaso histórico do país com a educação. A gente precisa reverter esse cenário. Então é importante que os jovens estejam na escola, concluam o ensino médio, concluam aprendendo, para que eles possam ter uma vida melhor e para que a gente possa ter um país melhor. Com certeza. Gabriel, e você comentou sobre ensino médio, demais faixas de ensino, né, de educação. Na sua visão, a visão do Todos pela Educação, qual foi a faixa etária, né, qual foi a parte de ensino no Brasil que mais sofreu, mais foi impactada pela pandemia? Ensino básico, infantil, ensino médio, ensino superior. O que você avalia a respeito? É difícil falar isso no Brasil, porque o ensino remoto ele não foi muito bem implementado. O que eu quero dizer com isso? Se todos os estudantes tivessem tido um ensino remoto de boa qualidade, a gente sabe que já teríamos problemas de aprendizagem, porque o ensino remoto não substitui o presencial. Mas se todo mundo tivesse tido um ensino remoto de qualidade, o esperado seria que os alunos mais novos eles fossem os mais prejudicados. Por quê? Porque o estudante mais novo, no começo ali do ensino fundamental, com 6, 7, 8 anos de idade, tem muita dificuldade de ficar atrás de uma tela, assistir uma aula de forma virtual, né? Aprender, se alfabetizar à distância, é realmente um período muito crítico e não à toa os indicadores têm mostrado isso. Agora, se a gente for elencar um grupo que mais sofreu, eu não elencaria por etapa de ensino, eu elencaria os estudantes mais pobres do Brasil. Esses estudantes sofreram muito e a gente parece que ainda nem tem a dimensão do quanto. Sofreram, de novo, do ponto de vista econômico-social, do ponto de vista da saúde pública, mas na educação tiveram praticamente nenhum acesso ao ensino remoto. Ah, mas a Secretaria de Educação ofereceu um aplicativo por celular para estudar. Sim, mas muitas vezes tem um celular na família em que o pai usa durante o dia para o trabalho e aí os filhos têm que dividir o celular à noite para estudar. Isso não funciona. O impacto foi muito grande. Os estudantes não conseguiram aprender, os estudantes mais pobres. Então, desde a educação infantil até o ensino médio, para a gente ficar aqui na educação básica, esses estudantes mais pobres
em grande medida os estudantes negros, os estudantes de regiões periféricas foram os que mais sofreram. E as desigualdades educacionais que já tínhamos antes da pandemia e eram vergonhosas, foram muito aprofundadas. Por isso que a resposta à pandemia, e aí complementando a pergunta que você me fez sobre a estratégia, ela precisa olhar para essa desigualdade e precisa dar mais apoio para essa população que mais sofreu na pandemia. A gente falou agora há pouco sobre uma política pública que foi oriunda dessa medida provisória que eu comentei, que é a concessão de internet móvel para alunos de baixa renda. Hoje, no Brasil, quais são as demais políticas públicas que estão sendo implementadas para uma readequação da educação agora com a volta às aulas presenciais, de modo a equalizar, né, de modo a buscar essa igualdade na educação? Vou citar algumas, e isso é importante, agradeço a pergunta, Sérgio, porque a gente fala muito dos problemas e dos desafios, mas é importante a gente mencionar também que tem coisa sendo feita no Brasil, né? Tem política pública avançando, tem gente trabalhando, então não é que a gente vive num cenário de terra arrasada, onde nada funciona e que está tudo um caos. Não, tem estados e municípios que realmente estão fazendo acontecer. E aí, bom, temos essa questão da conectividade, que já conversamos, para mencionar que existem estados fazendo programas muito interessantes de busca ativa escolar, né? Tem um programa, inclusive, do sistema ONU, do Unicef, que apoia estados e municípios, que chama Busca Ativa Escolar, e aí vai atrás dos estudantes, vai nas famílias, ajuda a trazer o jovem ou a criança para a escola, ajuda a resolver o problema social da família no entorno, ajuda a manter aquele estudante frequentando a escola. Esses são programas que vários estados adotam, que é um programa muito importante de combate à evasão escolar. Tem Secretaria de Educação fazendo programas que acho que vale a pena chamar a atenção, de recomposição das aprendizagens, em que há avaliações diagnósticas aplicadas nos estudantes para identificar esses problemas, essas lacunas de aprendizagem, ou seja, o que os estudantes deveriam ter aprendido e não aprenderam. E aí, com base nessas avaliações, fazem turmas menores de alunos que não precisam nem estar na mesma série, mas eles podem estar no mesmo nível de aprendizado. Então um aluno do terceiro ano, que não se alfabetizou, pode estar junto do aluno do segundo ano, se eles estão no mesmo nível no processo de alfabetização, por exemplo. Mas em turmas menores, com professores ali com bastante atenção para esses alunos, pela turma ser menor, com mais tempo na escola, então uma ampliação da carga horária. Tem muitas secretarias apostando nesse tipo de modelo nesse momento, que é fundamental. E aqui eu vou aproveitar a sua pergunta e trazer algumas políticas mais estruturais, especialmente a política de expansão do tempo integral. Então, o estado de Pernambuco é a grande referência no ensino médio integral, no ensino médio em tempo integral, já praticamente universalizou o acesso à escola de tempo integral no ensino médio, e vários outros estados de diferentes regiões do Brasil, de diferentes visões político-ideológicas de seus governadores, inclusive, estão adotando e expandindo esse modelo. Acho que esse é um modelo que precisa ser expandido, especialmente agora no pós-pandemia, a gente entender que não dá mais no Brasil para ter escola em que os estudantes ficam 4 horas por dia na escola. A gente precisa se aproximar dos países mais desenvolvidos em que os estudantes ficam 6, 7, 8, 9 horas na escola. Claro que o modelo vai variar de acordo com cada localidade, mas quanto mais tempo, e se esse tempo for bem pensado, for bem estruturado, mais a gente vai conseguir desenvolver uma educação de fato integral, que é o que a gente precisa para os nossos alunos. E, Gabriel, considerando a possibilidade de um novo lockdown, nova pandemia, que a gente torce com todas as forças para que não aconteça, mas considerando essa possibilidade, o que a gente pode levar de aprendizado para aplicar já preventivamente, em termos de estrutura, para que não haja esse susto, essa perda tão brusca de qualidade do nosso ensino, da nossa educação? Tem uma primeira dimensão, que é uma dimensão até mais política, que é a definição sobre fechamento de escolas. Essa é uma discussão difícil de se ter, inclusive com a população, mas por mais importante que foi o fechamento de escolas, a verdade é que o Brasil ficou um tempo muito prolongado
com as escolas fechadas, reabrindo diversos setores da sociedade, quase que a vida voltando ao normal em muitos lugares com as escolas fechadas. Então, em novas situações de crise, que esperamos que não aconteça, mas temos que estar preparados para se acontecer, é importante a gente dar muito mais prioridade para as escolas, para a educação, nessa discussão que precisa ser sempre feita com os profissionais da saúde, do que é possível abrir e do que é preciso ficar fechado, em situações de lockdown, de fechamento de setores. A educação perdeu muita prioridade nessa discussão ao longo da pandemia. Esse é um primeiro aprendizado, né? Inclusive, quando eu falo de prioridade, não é reabrir escolas a todo custo, de qualquer jeito, né? É fazer as reformas importantes, é garantir a vacinação de professores em primeiro lugar, é oferecer os EPIs, né, os equipamentos de proteção individual para os profissionais, para as famílias e assim por diante. Então, priorizar a educação é muito importante. E nessa questão do ensino remoto, que foi adotado de forma emergencial na pandemia, a gente tem que lembrar algo que parece que foi esquecido, e que a maioria dos estudantes mais pobres, os estudantes das regiões de periferia, das zonas rurais, não têm ainda acesso à internet de alta qualidade, aos aparelhos, a computadores, a tablets, a celulares e assim por diante. Então, quanto mais a gente conseguir lembrar disso e fazer política pública olhando para essa população, mais a gente vai conseguir minimizar os efeitos da pandemia. É claro que todo mundo, de novo, foi pego de surpresa, mas agora a gente tem alguns aprendizados para que, se aconteça eventualmente uma nova necessidade de fechamento, a gente possa reagir de uma forma mais estruturada, mais robusta, com melhor qualidade do que a gente fez ao longo de 2020 e 2021. Obrigado, Gabriel, pela participação aqui no Cidadania, e o meu muito obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência mais uma vez. Esse programa já está disponível no nosso canal no YouTube, aproveita e se inscreve lá, e também no site do Senado Federal. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, algum comentário, pode nos enviar pela Ouvidoria do Senado, e a gente se vê na próxima. Um grande abraço.